Fala, galera! Então, continuando aqui a brincadeira, nós estávamos falando sobre o adjetivo e a parada é a seguinte: quando você identifica que é um adjetivo gramaticalmente, significa que sintaticamente ele só pode ter duas funções. Ele ou vai ser um adjunto adnominal ou vai ser um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Detalhe: essa dúvida só existe quando a relação deste adjetivo não é uma relação com um verbo de ligação. Pois se tem verbo de ligação, obrigatoriamente tem predicativo do sujeito. Pois bem, na estrutura não tem ali um verbo de ligação. E apareceu um adjetivo. Das duas, uma. Ou vai ser um adjunto adnominal, ou vai ser um predicativo. O problema é como a gramática explica isso. Se você pegar qualquer gramática prescritiva do Bechara, do Rocha Lima, do Celso Cunha, você vai perceber que eles não explicam o porquê, eles só dão a regra e pronto e acabou. Então, o máximo que eles podem fazer é pedir para você observar a característica desse adjetivo. Se for uma característica permanente, ou seja, aquela característica que acontece sempre, significa que vai ser um adjunto adnominal. Se for uma característica não permanente, ou seja, aquela que acontece de vez em quando, significa que vai ser um predicativo. Mas eu te pergunto, nesta frase, o policial atento efetuou uma prisão. Esse policial é atento sempre ou é atento de vez em quando? A tua resposta, sei lá, gente. Não conheço o cara, como é que eu vou saber? Então, não é tão precisa esta análise. E aí a gente tem que entender a estrutura dos elementos para poder, de fato, arrebentar na prova. O que é uma adjunta adnominal? É aquilo que está junto do nome. Então, ele vai fazer parte da estrutura interna sintática. Nós temos dois tipos de predicativos, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Significa que eu vou confundir esse adjetivo ou dentro do sujeito ou dentro do objeto. Então, pensa assim, se o adjetivo está dentro do sujeito, é um adjunto adnominal. Se ele está fora do sujeito, fazendo referência a um elemento do sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Se ele está dentro do objeto, ele é um adjunto adnominal. Se ele está fora do objeto, fazendo referência a um elemento do objeto, ele é um predicativo do objeto. Então, nessa estrutura, pensa comigo. Quando eu digo o policial, vírgula, atento, vírgula, efetuou uma prisão, quem foi que efetuou uma prisão? O policial. Só isso é o sujeito. Então, significa que atento ficou fora do sujeito, mas faz referência ao sujeito. E detalhe, a vírgula impede que a palavra atento fique junto da palavra policial. Logo, não tem como ser um adjunto adnominal. Por isso, é um predicativo do sujeito. E aí, vamos lá. Gabarito letra B. Letra B de bola. Mas muita gente iria errar marcando D de dado, marcando aposto. Mas você já sabe que não pode ser aposto porque não é um substantivo. Alguns iriam marcar adjunto adverbial de modo, porque parece o modo como ele efetuou a prisão. Ele efetuou de modo atento a prisão, né? Mas, para ser um adjunto adverbial de modo, teria que ser um advérbio. Então, se a frase fosse o policial atentamente efetuou uma prisão, aí o atentamente seria gramaticalmente um advérbio e sintaticamente seria um adjunto adverbial, de fato. Mas aí é adjetivo. E adjetivo ou é adjunto adnominal ou é predicativo. Não existe outra possibilidade. E aí, olha só que interessante a nossa banca poderia fazer agora. A nossa banca poderia criar uma questão que mexe com a semântica, com o sentido, obviamente, e que mexe com pontuação e interpretação, a bagaça inteira. Então, o cara poderia promover a seguinte estrutura. Ele coloca o policial, vírgula, atento, vírgula, efetua uma prisão. Ele diria que a retirada das vírgulas não atribuiria prejuízo gramatical. E aí, certo ou errado? Certo. Mas a retirada dessas vírgulas promoveria uma alteração de sentido. E vamos entender o porquê. Vamos lá, pense assim, ó. Anota aí no teu caderno. Você já tem o policial, vírgula, atento, vírgula, efetuou uma prisão. Vamos agora pensar na mesma estrutura sem as vírgulas. O policial, atento, efetuou uma prisão. E aí vamos pensar naquelas modalidades da língua portuguesa: morfologia, semântica e sintaxe.
Eu posso afirmar que essas duas frases agora, elas são idênticas morfologicamente, ou seja, elas possuem as mesmas classes gramaticais? Sim, claro. O artigo, policial, substantivo. Atento, adjetivo. Efetuou, verbo. Uma, artigo indefinido. Prisão, substantivo. Então, gramaticalmente, morfologicamente, ambas são idênticas. Porém, elas, a partir da mudança em relação à vírgula, ficaram diferentes sintaticamente e, no caso em questão, semanticamente também. Ficaram diferentes. Porque na primeira frase, eu disse que é um predicativo do sujeito, não é verdade? Então, ser predicativo do sujeito é uma característica não permanente. Significa que esse policial ele não é atento sempre. Ele foi atento no momento em que efetuou a prisão. Então, é por isso que muito candidato poderia confundir com adjunta adverbial de modo. Mas você já sabe que não é adjunta adverbial de modo porque não é advérbio. Agora, quando você retira as vírgulas, você muda tudo. Neste momento, quando eu digo o policial atento efetuou uma prisão, quem efetuou uma prisão? O policial atento. Tudo isso é o meu sujeito. Então, atento agora está dentro do sujeito. Detalhe, está junto do nome. Portanto, é um adjunto adnominal. E se é um adjunto adnominal, significa que é uma característica permanente. Ou seja, ele não foi atento só no momento em que efetuou a prisão. Ele é atento quando joga bola, quando namora, quando come, quando faz qualquer coisa. Então vocês estão vendo a importância da identificação morfológica para todo o resto. Bastou identificar que era um adjetivo e eu consegui dizer que era sintaticamente numa construção predicativo do sujeito e na outra construção adjunta adnominal. Consegui definir se era uma característica permanente ou não permanente. E só porque eu identifiquei que era um adjetivo. Para ser aposto, obrigatoriamente teria que ter como núcleo um substantivo. Vou dar um exemplo. Se eu colocasse assim, ó, Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, namorou a Xuxa. Neste momento, o que está entre vírgulas, o rei do futebol, está explicando quem é Pelé. E observe que eu poderia retirar, não ia fazer a menor diferença. E quem é o núcleo da estrutura dentro dessa parte entre vírgulas? Rei. E rei é o quê? Substantivo. Portanto, aí estamos diante de um aposto explicativo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente passa do adjetivo e vamos falar sobre outra classe gramatical que está aqui, ó. Que é, galera, o pronome. E aí, olha o que a gente tem aqui. É a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso. Então, eu tenho como exemplos eu, contigo, aquele, e as flexões de gênero, número e pessoa. Então, o que foi falado aqui é importante para a gente analisar, tá? Então, vamos lá, ó. Turma, primeira coisa que a gente tem que entender. Pronome trabalha pronome. Então, das duas, uma. Ou ele vai acompanhar o substantivo, ou ele vai substituir o substantivo. Como eu falei lá no início da aula. Então, ele sempre vai trabalhar pronome. Sempre, sempre, sempre. E aí isso surge, a partir disso, quer dizer, surge uma divisão primária. Eu tenho um pronome que serve para acompanhar e o pronome que serve para substituir. Isso tem nome. O pronome que serve para acompanhar, ele é chamado de pronome adjetivo. E o pronome que serve para substituir, ele é chamado de pronome substantivo. Então, todos aqueles pronomes que a gente aprende na escola, pronome relativo, pronome demonstrativo, pronome indefinido, todos eles, antes de receberem aquela classificação, eles são chamados de adjetivos ou substantivos. Isso significa que qualquer pronome ou é substantivo ou é adjetivo. Então, imagina o seguinte exemplo. Um exemplozinho que eu dei num bloco passado foi mais ou menos assim, ó. Meu filho é esperto. Arthurzinho que entrou aqui para fazer uma zona,
Meu filho é esperto. Nesta frase, quem é o sujeito? Meu filho. Quem é o núcleo deste sujeito? Filho. Afinal de contas, o substantivo vai ser sempre o núcleo da estrutura. O meu, ele acompanha o substantivo ou ele substitui o substantivo? Ele acompanha. Então, a primeira análise que eu vou fazer aí é que ele é um pronome adjetivo, para depois eu aprofundar e falar que ele é um pronome possessivo. Na prova, o avaliador poderia derrubar a gente, mas nós já estamos ligados. Ele poderia colocar: meu filho é esperto, destacar o termo meu e pedir a classe gramatical. E aí, dentre as opções, ele colocaria adjetivo, advérbio, ele colocaria substantivo, ele colocaria pronome relativo e ele colocaria, por exemplo, pronome adjetivo. Neste momento, o camarada iria olhar e ia pensar assim: caramba, deu algum caô, porque a resposta deveria ser pronome possessivo. E essa opção não apareceu. Então essa questão vai ser anulada. Só que essa questão não vai ser anulada. O gabarito vai ser pronome adjetivo. Porque além de pronome possessivo, obviamente, porque indica posse, ele é meu filho, também é um pronome adjetivo porque acompanha o substantivo. Então aí o que poderia aparecer como opção? Ou pronome adjetivo, ou ele poderia tirar pronome adjetivo e colocar pronome possessivo, claro, não teria problema nenhum. Ou ele faria uma resposta bem completa, pronome adjetivo possessivo. O que ele não poderia fazer em hipótese alguma? Na alternativa D, colocar pronome possessivo. Na alternativa E, colocar pronome adjetivo. Aí deu caô, porque aí nós teríamos dois gabaritos e a questão de fato seria anulada. Isso é só para corroborar aquilo que eu falei. Qualquer elemento que acompanha um substantivo, ele é sempre um elemento que tem valor adjetivo. Agora, como seria um pronome substantivo? Seria se eu dissesse assim, ó, ele é esperto. Quando eu digo ele é esperto, quem é o sujeito? Ele. Quem é o núcleo do sujeito? O próprio ele. E neste momento, percebam, este pronome ele não está acompanhando o nome. Ele está substituindo o nome. Então, a primeira análise que eu faço é que ele é um pronome substantivo, para depois aprofundar e falar que ele é um pronome pessoal do caso reto. E olha só que coisa interessante nós aprendemos aí. Não é só o substantivo que é núcleo do sujeito. É o substantivo ou qualquer termo que esteja na função de um substantivo. Pode ver que é um pronome, mas é um pronome substantivo porque ele está no lugar de um substantivo. Eu vou lançar um desafio para vocês aqui rapidamente. Pensa na seguinte estrutura. Eu vi ela. Tenta analisar, anota aí no teu caderno e eu te pergunto: esta frase está certa ou errada de acordo com o padrão culto da língua? Obviamente, você respondeu que ela está errada. Mas eu te pergunto: no dia a dia eu poderia utilizar com os meus amigos, numa mesa de bar, jogando futebol, jogando conversa fiada fora no meio da carroçada? Bem, agora não, né? Porque está na pandemia. Mas isso vai passar. Mas e aí, quando passar, posso jogar conversa fiada na calçada e mandar uma dessa daí, ó? Eu vi ela? Claro que eu posso. Ih, mas é feião. Ué, é informal, assim como dizer cheguei em casa. Dizer cheguei em casa também é errado para o padrão culto da língua. O verbo chegar não pede a preposição em. O verbo chegar pede a preposição a. O certo é dizer cheguei a casa, cheguei ao trabalho, cheguei ao curso. É assim que funciona. Então, dizer eu vi ela é tão informal quanto dizer cheguei em casa. No dia a dia, as duas estruturas podem ser utilizadas. Na prova, nenhuma das duas pode ser utilizada. Então, eu pergunto, agora, por que essa estrutura está errada? Eu tenho certeza que alguns de vocês pensaram assim, porque é cacofonia, né? Viela é uma ruazinha pequenininha. Eu não descarto a essência da cacofonia, não. Mas o principal erro é o erro sintático. Aí houve uma quebra de estrutura sintática. Qual é o nosso principal sistema linguístico? É o sistema SVC. Sendo bem mais objetivo, sujeito, verbo e objeto. Vamos lá. Eu, sujeito. Vi, verbo transitivo direto. Ela, teoricamente, seria o quê? Um objeto direto.
Mas lá na escola, quando a gente estuda o pronome, o primeiro pronome que a gente estuda é o pronome pessoal, exatamente para definir quem são as pessoas do discurso. E a gente divide este pronome, num primeiro momento, em pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal oblíquo. O pronome pessoal do caso reto tem esse nome porque ele auxilia de forma reta a conjugação verbal. Eu digo eu canto, tu cantas, ele canta e por aí vai. Então ele sempre funciona como o quê? Como sujeito. E o pronome pessoal oblíquo sempre funciona como objeto. Então nessa construção eu vi ela, eu não posso colocar o ela na posição de objeto direto, porque o ela não pode assumir função de objeto. Somente função de quê? De sujeito. O eu está na função de sujeito? Tá, tranquilo. Agora o ela não está na função de sujeito, está na função de objeto direto. Aí você vai contestar e vai falar assim para mim, mas peraí, o ela não pode ser objeto? Bem, o ela, pronome oblíquo. Porque assim, tem uma confusão, né? O ela, pronome demonstrativo, aliás, perdão, pronome do caso reto, não pode ser objeto. Quem é que pode ser objeto? É o pronome oblíquo tônico. Peraí. Então, se eu pegar e colocar uma preposição diante do ela, ele vira um pronome oblíquo tônico e ele pode ser utilizado como objeto, não é? Sim, mas não como objeto direto, claro, como objeto indireto. Então, quando eu digo dei flores a ela, eu tenho flores como objeto direto e a ela como objeto indireto. Aí pode, mas nesse momento ela não é um pronome pessoal do caso reto, é um pronome pessoal oblíquo tônico. Agora, na função de objeto direto sem preposição, é impossível. Aí só funcionando como sujeito mesmo. E é por isso que nesse momento a gente pega o ela e substitui por um pronome oblíquo átono, que no caso é o a, já que é feminino singular. Então eu teria duas opções possíveis: eu via ou eu a vi. E aí, obviamente, a gente vai escolher a opção eu a vi. Mas não porque o eu seja uma palavra atrativa, como muitas pessoas pensam. Não é, nunca foi e nunca será. O fato que acontece aí é em relação à prosódia. Quando eu digo eu vi ela no contexto informal, a minha intenção é dizer que eu já vi e pronto e acabou. Então, passado completamente realizado, ou seja, é um pretérito perfeito do indicativo. Quando eu digo eu via, parece que está dando um prolongamento. Parece que eu estou ali trabalhando um pretérito imperfeito do indicativo. Isso pode confundir. E aí, por conta disso, nós optamos pela opção eu a vi. E aí eu tenho um pretérito perfeito do indicativo sem confusão, tá? Mas o eu não é atrativo, tanto que eu posso dizer eu te amo, assim como eu posso dizer eu amo-te. O processo de colocação pronominal é facultativo, tanto faz ter próclise com pronome antes do verbo ou ênclise com pronome depois do verbo, tá? Então aqui agora a gente finalizou essa análise em relação ao pronome e vamos agora para um outro camaradinha aqui, ó. Vamos para o artigo. O artigo é sinistrão, gente. Olha o que a gente tem aqui. É a palavra que antecede o substantivo. Exemplos: o, as, uns, uma. Flexões: gênero e número. Meu Deus! É muito fácil, né, Sidney? É muito simples. Seria muito simples se fosse só isso. E pasmem, geralmente quando um manual de língua portuguesa fala sobre o artigo, ele geralmente é muito frio, muito superficial. Existem gramáticas para concursos públicos que não tem nem meia página para o artigo. Agora, pasmem, a gramática do Celso Cunha é a melhor gramática que fala sobre artigo. Ela tem 42 páginas no capítulo de artigo. E sabe por quê? Porque ele não é qualquer um, não. Ele não é só o cara que antecede o substantivo. Ele é um cara, sim, que só vai surgir a partir de um substantivo. Ele sempre vai acompanhar um substantivo. Tanto que, sintaticamente, o artigo só pode funcionar como adjunto adnominal. E ele não precisa vir imediatamente antes do substantivo. Ele vem antes. Lembra que a gente deu um exemplo
lá com o adjetivo, que era assim: o policial atento efetuou uma prisão. Se eu mudasse ali o posicionamento dos elementos dentro daquele sujeito, se eu colocasse o atento policial efetuou uma prisão, eu sei, e você também sabe, que em algumas situações, quando a gente muda a posição, o que era substantivo passa a ser adjetivo, o que era adjetivo passa a ser substantivo. Mas aí não é o caso. Quando eu digo o atento policial efetuou uma prisão, quem efetuou a prisão? Foi o atento, por acaso? Claro que não, foi o policial. Então, este artigo ali, ele não está relacionado à palavra atento, ele está relacionado à palavra policial. Inclusive, um avaliador esperto poderia colocar esta frase: o atento policial efetuou uma prisão, destacar a palavra atento e perguntar a função morfológica, pois muita gente ia cair nessa pegadinha dizendo que é substantivo, só porque tem um artigo antes. Então, ó, o artigo vem antes do substantivo? Vem. Mas ele precisa vir imediatamente antes? Não. Agora vamos lá. Ele flexiona em gênero e número. Quando eu falo em gênero, eu falo masculino e feminino. Quando eu falo número, eu falo em singular e plural. E aí, de cara, a gente já vai definir uma coisinha. Quem é o coringa do gênero? É o masculino ou o feminino? Obviamente é o masculino. Isso significa que se eu entrasse, por exemplo, se agora nós tivéssemos de fato a oportunidade de ter uma aula presencial aí no curso Fórum, e eu entrasse na sala e, sei lá, dentro da sala estivessem, sei lá, 50 mulheres, eu diria boa noite, alunas. Mas, se ao invés de 50 mulheres, nós tivéssemos ali 49 mulheres e apenas um único homem, eu diria boa noite, alunos, pois basta um elemento masculino para colocar a estrutura toda no masculino. Isso vem desde a época do latim, porque na verdade o masculino é um gênero neutro, ele engloba todo mundo. Então, quando eu falo os alunos do fórum são estudiosos, eu não estou falando só do Pedro e do João, eu também estou falando da Maria, da Camila, da Joana e por aí vai. Então a gente já definiu o coringa do gênero. E qual seria o coringa do número? O singular. Para que isso serve? Haverá situações em que você vai ficar na dúvida se um termo é variável ou invariável. E aí você vai utilizar essa estrutura. Se a palavra só puder ficar no masculino e só puder ficar no singular, significa que ela é invariável. Agora, se eu for capaz de jogá-la para o feminino ou se eu for capaz de jogá-la para o plural, eu modifiquei e aí já se torna uma estrutura variável. Só que o artigo ele não faz só isso não. Ele tem outras duas importantíssimas funções dentro da prova. Ele, sozinho, é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical, inclusive ele próprio. Na verdade, ele é capaz de substantivar qualquer classe gramatical. E ele também me mostra se um elemento é conhecido ou desconhecido dentro do universo do texto, ou seja, ele já entra na seara da semântica. Então vamos definir isso aqui agora, pensando no texto, na interpretação. Quando eu tenho artigo, eu tenho que dividir o artigo em artigo definido e artigo indefinido. O artigo definido, estruturalmente falando, o, a, os, as, ele serve para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Já o artigo indefinido, estruturalmente falando, uma, uns, umas, serve para falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Como é que isso funciona na prática? Vamos supor que... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um negocinho que eu uso para brincar com meu filho de perguntas e respostas. Eu faço a pergunta, ele me responde. Então aqui tem a Maria, aqui tem o João. Vamos lá. Aí a Maria é uma aluna da turma. Só que a Maria ela vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Se ela vai entrar pela primeira vez, ela é, obviamente, desconhecida. Então eu digo que eu tenho uma aluna que está de blusa rosa. Aí agora a Maria vai entrar pela segunda vez.
Se ela vai entrar pela segunda vez, ela já se tornou o quê? Conhecida. Então, eu vou dizer que a aluna que está de blusa rosa está também com a mochila lilás. Então, entenderam a pegada? Num primeiro momento, eu utilizei um artigo indefinido. Num segundo momento, quando já era conhecido o elemento, eu utilizei um artigo definido. E aí você vai pensar assim, Sidney, peraí, eu sempre falo Sol, o mar e a Lua, e aí você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente, não tem por que indefini-los. Aí você vai pensar, então eu sempre vou começar qualquer frase com um artigo indefinido? Sempre não. Na verdade, isso vai depender da tua intencionalidade discursiva. Então, aqui agora, olha só a coisa, vai mexer com intencionalidade discursiva. E aí eu posso chamar intencionalidade discursiva de intenção do autor ou de perspectiva enunciativa. Então, imaginem duas frases assim. Você pode anotar, ó. Anota assim, ó. Um guarda multou o João. Ó. Um guarda multou o João. E na outra, o guarda multou o João. Eu só mudei o artigo. Um guarda multou o João. E na outra, o guarda multou o João. Sabemos que a nossa banca ela gosta de fazer algumas comparações. Então vamos fazer aqui agora. Eu posso afirmar que essas duas frases são idênticas morfologicamente? Eu posso. Eu tenho artigo, substantivo, verbo, artigo, substantivo. Eu posso agora dizer que elas são idênticas sintaticamente, ou seja, elas possuem as mesmas funções sintáticas? Neste momento eu posso. Eu tenho sujeito, verbo e objeto direto. Agora, o que eu não posso afirmar? Que elas são idênticas semanticamente, pois semanticamente elas são diferentes. E a culpa é de quem? É do artigo. Quando eu digo um guarda multou o João, esse artigo é indefinido. Isso serve para mostrar que esse guarda é desconhecido. Quando eu coloco o guarda multou o João, esse artigo é definido, serve para mostrar que esse guarda é conhecido. Mas vamos aprofundar isso aqui agora rapidamente. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente eu tenho duas coisas. Quem fala e quem ouve. Quem fala é emissor, quem ouve é o receptor. Até se eu estiver no meio da rua reclamando da vida, eu tenho emissor e receptor, só que ali naquele momento eu serei o emissor e o próprio receptor. Agora não. Agora eu serei o emissor e você que está em casa será o receptor. Se eu disser para você, um guarda multou o João, eu mostro que eu, Sidney, não conheço o guarda. E detalhe, você conhece ou não conhece? Nesse momento também não conhece. Ué, mas se eu conhecer, Sidney, a gente vai descobrir no outro momento do texto. Neste momento é impossível, pois se eu estou professando a frase não conheço, como é que eu vou saber se você conhece ou não conhece? Então, este guarda é desconhecido de ambos, de emissor e de receptor. Agora, se eu disser, o guarda multou o João. Neste momento eu mostro que eu, Sidney, conheço o guarda. E detalhe, mostro que você também conhece. Pois se você não conhecer, você vai falar assim para mim, que guarda? E o ato de comunicação não será plenamente satisfatório. Isso mostra que o emissor tem plena consciência de quem é o seu interlocutor. E é por isso que ele faz a escolha vocabular. Ele vai empregar um artigo indefinido ou definido a partir de quem vai ouvi-lo, a partir de seu interlocutor. Ele constrói o texto sabendo para quem vai construir. Então, olha só quanta coisa importante a gente tem em relação ao artigo. E aí tem mais coisa, só que eu vou deixar para falar no próximo bloco, tá? Então, no próximo bloco eu vou mostrar para vocês como ele é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical. Eu vou fazer uma analogia bem bacana, bem legal, para que você possa entender, tá? Então, beijão, até daqui a pouco.